Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso curso Operações de Médio e Longo Prazo, também conhecidas aí como Operações de Swing Trade. Neste curso nós temos dois grandes objetivos. O primeiro deles é atender todos aqueles investidores que desejam uma rentabilidade superior na sua carteira àquela que eles conseguem na rede bancária. O segundo objetivo é atender todos aqueles investidores que fazem day trade e não estão conseguindo consistência nas suas operações. Ou seja, o swing trade, as operações de médio e longo prazo, elas são fundamentais para todos aqueles que desejam obter uma rentabilidade maior. Seja você um profissional liberal, seja você um advogado, um médico, um dentista, enfim, que deseja ter uma rentabilidade maior do que aquela que você consegue aí no banco, ou seja você um day trader que consegue acompanhar o pregão durante todo o dia, mas precisa de consistência nas suas operações. As operações de médio e longo prazo, elas dão essa consistência operacional que nós precisamos. Aqueles que desejam viver dos resultados da bolsa, da rentabilidade da bolsa, precisam trabalhar com esse tipo de operação que a gente chama de médio e longo prazo. Seja ela um lançamento coberto, que a gente já tratou em outro curso, em outro DVD, seja ela uma operação de médio ou longo prazo, uma operação de swing trade, uma operação buscando aí um dividendo, enfim. Todas essas operações, elas trazem consistência operacional, elas proporcionam que os nossos ganhos sejam sempre superiores àqueles que a gente consegue aí na rede bancária, tá certo? Então, a gente montou esse curso de uma forma com que você que está iniciando na Bolsa, que esse é o seu primeiro curso, você vai conseguir entender do começo ao fim. Então a gente vai trabalhar todos os aspectos de uma operação de médio e longo prazo, iniciando com os conceitos principais, com os conceitos iniciais, do que é a Bolsa de Valores, o que é uma operação, como é que você monta uma operação, o que é um home broker, como é que você opera através de um home broker, enfim, os tipos de análise, etc. Tudo isso nós trabalhamos aqui com vocês. Então existe uma parte que é bem inicial, existe uma parte intermediária, existe uma parte um pouco mais avançada, onde nós falamos de entradas em rompimento, entradas de repique, ou seja, é um curso completo. É um curso intensivo e um curso completo. Vocês vão sair daqui, depois de verem este curso, depois de assistirem esse DVD, vocês vão ter condições, plenas condições, de operarem no mercado, de gerenciarem uma carteira de investimentos, tendo aí bons resultados, tá certo? Então, este é o nosso objetivo principal e também, como eu já disse, atender então todos aqueles day traders que precisam de consistência, querem diversificar as suas operações aí em termos de prazo, tá certo? Então é um curso bastante abrangente que a gente preparou com muito cuidado para atender os investidores mais exigentes, seja do perfil do profissional liberal, daquele que quer apenas buscar uma rentabilidade maior na sua carteira, quer gerenciar a sua própria carteira, ou daquele que é um day trader e precisa mesclar as suas operações de curtíssimo prazo com operações aí de médio e longo prazo, que é o tópico principal, que é o objetivo principal deste curso. Tá certo? Então vamos lá, iniciando o nosso curso. Nós temos aí algumas dualidades que a gente queria discutir com vocês. A primeira delas é a rapidez versus a continuidade. Então, você que busca aumentar a rentabilidade da sua carteira, você que busca ganhar mais do que o banco paga, você precisa primeiro pensar em termos de rapidez ou continuidade. O que é mais importante? O mais importante, na verdade, é a continuidade. Aqueles que entram na Bolsa de Valores tendo como objetivo ganhar um lucro grande num prazo curto, acabam correndo riscos desnecessários e riscos que muitas vezes acabam por destruir uma carteira de investimentos, certo? Então a questão é a gente trabalhar com a continuidade. Nesse tipo de operação de médio e longo prazo, a gente vai buscar uma evolução na nossa carteira. E essa evolução ela é gradual, essa evolução ela é constante e ela é contínua, certo? É claro que para operar nesse tipo de período, para conseguir lidar bem com esse tipo de situação, é necessário trabalhar com paciência. Então, se você tem problemas de ansiedade,
é bom que você resolva esses problemas antes de começar a trabalhar com essas operações, porque senão isso pode se traduzir num grande prejuízo na sua carteira, tá certo? E finalmente nós vamos mudar a expectativa de cada um de vocês, vamos tentar trabalhar com um perfil de investidor, deixar de ser simplesmente especulador, aquele cara que fica tentando aproveitar os movimentos mais curtos, os movimentos mais rápidos do mercado, e tentar ser realmente um investidor que tem uma carteira diversificada, que trabalha com investimentos de médio e longo prazo, buscando uma continuidade, buscando um crescimento gradual, constante na sua carteira, tá certo? Então, foquem então que para longo prazo, para médio e longo prazo, a gente tem que trabalhar com continuidade, com paciência e com um perfil de investidor. Ao mesmo tempo em que para day trade, para fazer uma operação de curto prazo, a gente já trabalha com rapidez, o perfil do operador é um pouco mais de ansiedade e também tem um quê aí de especulador, tá certo? Então são operações mais especulativas. A gente precisa saber mesclar esse nosso perfil, a gente precisa desenvolver qualidades aí nesses dois mundos, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, para conseguir atingir os nossos objetivos de maximizar o nosso retorno sobre a nossa carteira de investimentos, tá certo? Então esse é o perfil do cara que trabalha com médio e longo prazo, é um cara que tem paciência, é um cara que busca a continuidade, é um cara que é um verdadeiro investidor. Mas e o meu carro importado no mês que vem? Mas e o meu apartamento novo daqui a 6 meses? E a minha viagem para a Europa no final do ano? Como é que fica essa situação? Gente, todas essas situações, tudo isso que a gente falou para vocês, sobre a continuidade, sobre a paciência, sobre o perfil de investidor, é justamente você saber trocar o seu carro importado, trocar a sua viagem para a Europa, trocar aquele seu apartamento por um investimento no seu futuro. E é isso que esse curso busca ensinar vocês. A gente quer ensinar vocês como investirem no futuro de vocês, tá certo? O principal objetivo, então, de montar uma carteira, a principal vantagem de montar uma carteira é diversificar os seus investimentos, tá certo? Então, vocês vão diversificar os seus investimentos com paciência, buscando a continuidade, abrindo mão aí do seu carro importado, do seu apartamento no mês que vem, da sua viagem para a Europa no próximo ano, para você ter uma tranquilidade financeira daqui talvez a 10, 15 ou 20 anos. Isso é médio e longo prazo e é isso que a gente vai tentar ensinar vocês. Então, não comecem esse curso, não comecem suas operações em bolsa buscando aí um ganho rápido num prazo muito curto. Praticamente todos os dias chegam alunos novos aqui no Interinvest e esses alunos invariavelmente nos perguntam qual é a próxima ação que vai bombar, qual é o próximo ativo que vai explodir. Ou seja, essas pessoas elas estão procurando grandes apostas e não é assim que a gente trabalha com consistência, não é assim que a gente busca a continuidade nas nossas operações. A gente busca continuidade justamente trabalhando no médio e longo prazo, fazendo operações consistentes que vão trazer ganhos constantes e vão permitir que a gente consiga desenvolver e gerenciar a nossa carteira aí no médio e longo prazo, tá certo? Então o perfil de um investidor, ele é um cara que investe a médio e longo prazo e ele então não tem a ideia, não tem a expectativa de ganhar muito em pouco tempo. Ele realmente é um investidor e é isso que vocês precisam se tornar, investidores, certo? Para investir no seu futuro, é preciso planejar, é preciso poupar e é preciso investir, tá certo? Não adianta você guardar o seu dinheiro se você não tiver um bom planejamento para o que fazer, para como investir esse dinheiro. Não adianta você ter um bom plano e não poupar. E não adianta você ter um bom plano, você poupar e não investir, tá certo? Então, são os passos que você precisa seguir para gerenciar uma carteira, para ter realmente uma carteira de investimentos a médio e longo prazo. Planejar, poupar, investir e finalmente começar. E a gente aqui, neste curso de operações de médio e longo prazo, a gente vai dar todas as condições para vocês começarem e para vocês se desenvolverem dentro desse mercado de operações de médio e longo prazo, para vocês desenvolverem uma carteira de investimentos lucrativa, tá certo?